semeando a palavra nesse deserto. Shalom, graça e a paz, meus queridos amados. Vamos aqui, para a nossa série, o deserto, Muitas pessoas, elas ignoram, esse tempo do deserto, mas quando o deserto chega, ela é pega de surpresa. Por quê? Porque ela ignora, Ignora que o deserto nunca vai chegar na vida dela. Mas a palavra do Senhor, ela tem vários registros sobre, que é necessário os escolhidos de Deus passar pelo deserto. É o caminho que Deus sempre escolheu para aqueles escolhidos, ok? E o fato de muitos não se preparar para o deserto, não se capacitar para essa chegada do deserto, principalmente se capacitar com conhecimento, se capacitar emocionalmente e se capacitar com muita confiança que o Deus que ela conhece é o Deus que está guiando ela pelo deserto. Então, quando muitos não se preparam, eles acabam morrendo no deserto. Por quê? Porque não entendeu o tempo, que acontece num deserto. Então, é necessário ter conhecimento sobre o tempo. É necessário conhecer as temporadas dentro do deserto. Então, vamos estudar sobre, essa questão do tempo, dos tempos dentro do deserto, para que a gente possa entender esse processo dentro do deserto. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor graça, sabedoria para concluir essa série sobre o deserto, para que, meu Deus, os teus filhos, as tuas filhas que estão passando no deserto, estão entrando no deserto, ou alguns, Pai, que já está saindo do deserto, possa entender, meu Deus, todo o processo que o Senhor, tem para cada um, para cada fase, para cada tempo na vida de cada um. Então eu quero pedir ao Senhor, Pai, instruções, quero pedir ao Senhor sabedoria, quero pedir ao Senhor revelação sobre essa questão, dessa série no deserto, para abrir o entendimento, Pai, desta pessoa que está me seguindo, que está participando dessa série, dessa aula, e que em nome de Jesus o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus fortalecer ela, capacitar ela, preparar ela para que ela possa passar, meu Deus, por esse deserto de cabeça erguida, com a fé inabalável e com o coração confiante em Ti. Pois assim, Senhor, é o que eu venho te pedir também, venho pedir, Pai, por Israel. Senhor, haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Ó Deus, a terra prometida que Tu prometeu, Senhor, aos nossos pais, Senhor, Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, essa terra, Jerusalém, Senhor, foi conquistada e prometida ao povo de Israel. Então protege, Senhor, Jerusalém, que haja, Senhor, proteção dentro dos muros de Jerusalém. Livra, Pai, Israel de seus inimigos. Livra-o, Senhor, de todos os ataques. Que haja paz, Senhor, em todas as redondezas, Senhor, ali, meu Pai, próximo, Senhor, a Israel, que todo o projeto, meu Deus, que não está de acordo com as profecias, que não está de acordo com a Tua vontade, seja desfeito, e que só se cumpra segundo o que o Senhor tem profetizado, meu Deus, para que seja
Deus concretizada, as profecias assim, Pai, ser com Israel, ser com a cidade santa, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Vamos aqui, né, vamos aqui estudar, né, a questão do conhecendo os tempos, né, conhecendo os tempos. Diz aqui a palavra do Senhor, né, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz assim, ó, 2 filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Então, observe que é necessário a gente conhecer, né, as estações. É necessário a gente conhecer os tempos. É necessário a gente ter conhecimento, fazer a leitura dos tempos, fazer a leitura das estações, fazer a leitura do que está acontecendo, né, com a criação, né, tanto as estrelas, os céus, a lua, o sol, né, eles têm sempre uma mensagem de Deus. Deus, ele vai sempre usar, né, as estações, Deus sempre vai usar, né, as criações dele para nos entregar mensagens, né, por mais que sejam codificadas, mas ele dá sabedoria, né, para aqueles que o pedem, para aqueles que o buscam, né, para entender o código, para entender, né, os enigmas dos tempos, das estações, o que o Senhor está querendo dizer, o que é que o Senhor está querendo fazer. Então, a palavra do Senhor diz aqui que os 2 filhos de Isacar, eles eram conhecedores da época para saber o que Israel devia fazer. Então, eles conheciam o tempo. Eles tinham conhecimento das estações. Então, eles entendiam o que Deus queria para Israel. Então, quando você conhece o tempo, quando você conhece as estações, dentro do deserto, facilita você entender o que Deus quer na sua vida. Facilita, né, o que Deus, né, está querendo falar com você num deserto. Então, é necessário você estar sensível, né, às leituras da época, às leituras do tempo. Amém? Então, você tem que ficar atento sobre as estações, sobre as linguagens que Deus está querendo falar. Por conhecerem o tempo de Deus, os filhos de Isacar sabiam o que devia fazer, o passo a seguir. Aqueles que entendem os tempos e as épocas do Espírito de Deus, por certo conhecerão o que Deus quer fazer e lhe obedecerão. Por outro lado, aqueles que desconhecem os tempos e as épocas de Deus não saberão o que Deus está tentando realizar na vida deles e, consequentemente, não agirão corretamente. Então, é necessário a gente saber o porquê que as coisas estão acontecendo na nossa vida. Por que que o deserto chegou na minha vida, na sua vida? Você tem que estar fazendo a leitura dos tempos. A própria palavra de Deus deixa bem claro, né? Tem um endereço, existe um endereço em Eclesiastes, capítulo 3, que fala sobre o tempo. Há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir e há tempo, né, de ficar triste. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Então, todo tempo, Deus está se comunicando com o povo.
Deus está falando. Davi, ele entendeu, e ele pegou no seu deserto, ele disse, o choro pode durar uma noite. Então ele entendeu o tempo. Ele entendeu o tempo do choro. Ele disse que a pessoa pode chorar a noite toda. Mas pela manhã, ele entendeu que vai surgir um novo tempo, que é de alegria. Então, se a pessoa não entender o processo que ela está vivendo, passando no deserto, se ela não entendeu o tempo de tudo que está acontecendo à sua volta, de tudo que está acontecendo na sua vida, se ela não entender, ela agirá incorretamente. Mas as pessoas que entendem o tempo, que entendem o processo, né, que entendem as estações, que existe dia, mas existe a noite, a pessoa sabe quantas horas a noite existe. Depois que passar as horas da noite, ela sabe que vai surgir o dia. Sabe, você sabe a hora que você vai dormir à noite e você sabe a hora de acordar para trabalhar, ou seja, você faz a leitura para você cuidar, né, da sua vida, para você ter mais responsabilidade com o seu trabalho, né, com seus afazeres. Você conhece o tempo, né, de se preparar para acordar o seu filho, a sua filha, de dar um banho, arrumar, né, dar merenda para levar para o colégio. Você sabe o tempo de buscar, né, o seu filho no colégio e tal. Por quê? Porque você marca as horas do tempo no seu relógio. Então você sabe, está automático, já existe, já está automático. Você já sabe a hora de se levantar, está automático, já criou uma rotina na sua vida, você já trabalhou isso na sua vida, só que você se programou para conhecer o tempo de Deus. Você conhece o tempo do trabalho, você conhece o tempo de se acordar para chegar no trabalho, você conhece o tempo de parar para almoçar, né, ali depois do trabalho, você conhece o tempo para voltar depois do almoço, para voltar a trabalhar, e você sabe a hora de terminar o seu trabalho, o seu serviço na empresa, no local onde você trabalha, e voltar para casa. Você conhece porque você se preocupou em se programar para cumprir toda essa questão do tempo, né, na sua vida, no seu trabalho, no colégio dos seus filhos, no seu próprio colégio, na sua própria faculdade. Você conhece o tempo. Mas quando vem, né, o deserto, você se perde sobre o tempo de Deus em trabalhar na sua vida. Você interpreta que o deserto é uma punição na sua vida. Você interpreta que o deserto é um abandono de Deus na sua vida, que você se sente abandonada. Você interpreta que a chegada do deserto na sua vida é porque você talvez está em pecado e Deus se entristeceu e saiu da sua vida porque você não sente mais, como no primeiro capítulo a gente estudou sobre isso, não sente mais a presença, não ouve mais a voz, né, do Espírito Santo, não tem aquela unção, né? Então, por quê? Porque você não se preparou para conhecer o tempo de Deus na sua vida. Então, Jesus falou sobre isso, né, em suas pregações. Jesus falou desse tema, né, sobre o tempo, sobre as estações, né, em Lucas capítulo 12, versículo 54 e versículo 56. Abra a sua Bíblia, pega a sua caneta, né,
e aí um caderno de anotação e vamos estudar aqui, amém? Essa série sobre o deserto. Lucas 12, capítulo 12, versículo 54 e versículo 56. Disse então as multidões: quando verdes parecer uma nuvem num poente, logo dizeis, num poente, logo dizeis que vem chuva. Então, o que é que Jesus disse para a multidão? Disse também às multidões. Jesus falou para as multidões o seguinte: quando vocês olham para o céu, que vocês vê, né, a nuvem, né, ali escurecendo, o tempo se escurecendo, vocês sabem que há tempo de chuva que está para vir. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: vocês têm uma facilidade de fazer a leitura, né, do céu sobre o tempo de chuva, né? Vocês sabem o tempo do verão, o tempo do inverno. Vocês se preocuparam, estudaram, né, de fazer essa leitura. É simples para você. Você olha, vai chover, se prepara, corre, né? Pega um guarda-chuva. Por quê? Porque sabe que vai chover, porque fez a leitura do tempo. Jesus está falando aqui sobre isso. Disse também às multidões: quando verdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Ou seja, quando você vê que o céu está escurecendo, que as nuvens estão cheias, você diz, vai chover. E quando você diz, acontece, chove. Aí Jesus vai: e quando verdes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. Ou seja, quando o vento bate nas nuvens, né, que as nuvens começam a sair ali e o céu fica limpo, né, então você sabe que o sol vai aparecer, né, e fazer muito calor ali, porque não há nem uma nuvem carregada para chover. Então você interpreta o tempo de chuva, você consegue interpretar o tempo, né, de sol escaldante, só de olhar para o tempo, só de olhar para o sol. Olha onde Jesus quer chegar com isso, com essa pregação. E assim acontece, né? O sol aparece e esquenta. Hipócritas. Olha a forma que Jesus, né, chama a multidão. Hipócritas. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, não sabeis discernir esta época. Então, observe que as coisas naturais, eles sabem, você sabe interpretar. Você sabe interpretar quando vem chuva. Você sabe interpretar quando vem, né, o sol escaldante. Você sabe, mas as coisas de Deus, quando acontece na sua vida, você não sabe interpretar. E para Jesus aqui, isso é uma hipocrisia. Por quê? Porque você se preocupa com as coisas, né, naturais deste mundo. Você até aprendeu, pode se tornar até um professor para ensinar outras pessoas sobre o inverno, sobre o verão, sobre as horas, mas você não consegue
interpretar o tempo de Deus, o agir de Deus, a manifestação de Deus, o que Deus está querendo falar com você, o que Deus está querendo te dizer sobre esse deserto. Por que que você entrou no deserto? Por que que você está dentro do deserto? E você não está interpretando a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus dentro desse deserto para a tua vida? Qual o projeto, plano de Deus que Ele tem em te levar a passar pelo deserto? Por que Deus te colocou nesse deserto? Para que Deus te colocou nesse deserto? Porque Deus permitiu tu entrar nesse deserto e você não está sabendo fazer essa leitura. Você não está sabendo compreender o que Deus está querendo falar contigo no deserto. Você não está entendendo qual é a vontade de Deus, né, de fazer acontecer na sua vida algo dentro desse deserto. Você não está sabendo interpretar. Você não está sabendo fazer a leitura. Então você está aí desesperado, está angustiado no deserto, está com vários pensamentos, né, lhe oprimindo, lhe deprimindo, né, pensamentos que está lhe angustiando, pensamentos que vêm para você tomar atitudes precipitadas, né? Você está querendo agir antes do tempo, você não está compreendendo, né, o tempo do deserto, você não está entendendo, né, o processo de você estar no deserto, e aí você quer tomar atitudes precipitadas por causa que você está no deserto. Então você não está controlando seus pensamentos no deserto, você não está mantendo a tranquilidade e a paz no seu coração no deserto. Por quê? Porque no deserto acontecem coisas difíceis, coisas complicadas na sua vida. Acontece percas na sua vida, acontece frustração na sua vida, acontece perseguição na sua vida, acontece escassez na sua vida, acontece uma amarração financeira na sua vida, acontece as coisas que estavam dando certo no deserto, está dando tudo errado, e você não está sabendo fazer a leitura do tempo de Deus na sua vida no deserto. Você não está entendendo. E por isso que você está aí querendo desistir, né, da sua fé em Deus. Você está querendo até desistir da sua vida. Você está querendo desistir do seu trabalho. Você está querendo desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Porque no deserto você não está vendo nada funcionar. No deserto você não está sentindo paz. No deserto você não está sentindo, né, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. No deserto você não está nem ouvindo a oração do Senhor, né? Respondida as suas orações, desculpa. Você não está nem conseguindo, né, ali ouvir a resposta das suas orações no deserto. Por quê? Porque é um processo, só você, a palavra, né, e Satanás ali querendo fazer você desistir no deserto. Satanás, né, é o inimigo que entra no deserto contigo para te perseguir. Satanás é o inimigo que entra no deserto para te oprimir. E aí nesse deserto é como se fosse um ringue que Deus permitisse você treinar a sua força, treinar, né, a sua habilidade contra o teu inimigo. Deus ele está te permitindo, né, para que você se capacite nesse deserto. Deus está ali querendo que você se conheça no seu deserto. E você não está querendo passar por esse deserto.
Você está se aperreando, né? Você está aí como uma criança mimada. Eu quero meu pai, cadê a minha mãe? Hã? Tem criança, quando você vai deixar no colégio, ou o pai vai deixar no colégio, você vê a criança fazendo mal, dengo ali, um choro, um escândalo, porque não quer ficar ali, porque a mãe vai embora, o pai vai embora, e ele quer que o pai venha, né, buscar ele para levar, porque não quer passar por aquele processo de ensinamento na escola, no jardim. Na primeira série daquela criança. Então você vê que você às vezes se comporta como criança. Porque você não quer se preparar para as estações. Você não quer se preparar para os tempos. Há tempo de choro, mas há tempo de alegria. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Há tempo de inverno e há tempo de verão. Aí você acha que você só vai viver tempo de vitória? Você só está interpretando que você só vai viver tempo de alegria, tempo de a mudança, com a conta cheia, sem nenhuma dívida. É melhor tu tirar o teu cavalinho da chuva antes que ele pegue um resfriado e morra. Porque Deus deixou as estações para a gente aprender a viver nesse planeta Terra. E quando você não procura entender o tempo de Deus, você acaba, né, se frustrando, né, e ali começa a agir contra Deus. É como Jesus falou, hipócritas, conhece o tempo sobre os céus, conhece as estações da terra, mas não conhece as coisas de Deus. Por quê? Porque você não quer buscar, você não quer estudar, você não quer, né, um estudo desse, você 10 minutos quer sair, não quer ir até o fim, porque não tem interesse de se aprofundar para se capacitar. Entendeu? Então, Jesus tem essas pessoas como hipócrita, que só procura estudar as coisas naturais, mas não procura conhecer as coisas sobrenaturais. O que é que a palavra de Deus fala em Jeremias 33:3? Invoca-me, que eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então você tem que aprender a conhecer o tempo de Deus. Se você está nesse deserto, é o tempo de Deus na tua vida. Faz parte. E aí você tem que se concentrar nesse deserto. Você tem que precisa pegar a palavra nesse deserto. Você tem que meditar na palavra nesse deserto. Você tem que estar citando a palavra, pronunciando a palavra nesse deserto. Você sabe que o agricultor não colhe na época do plantio? É óbvio que ele tem que semear na época do plantio para poder colher na época da cega. O plantio na época certa é crucial para se obter uma boa colheita. Se o agricultor plantar antes ou depois do tempo, não terá uma boa colheita, pois as sementes lançadas na terra precisam adequar-se ao solo e ao clima para se desenvolverem. A umidade e o calor, a geada e o frio verão antes da época da colheita, para
usufruir tudo que o Criador coloca ao seu dispor. O agricultor precisa entender os tempos e as épocas. Ele sabe a hora de semear, quando ara e o momento certo de colher. O mesmo acontece com a igreja. Estamos nos preparando para uma grande colheita. E para recebermos os benefícios dos cuidados de nosso supremo agricultor, que é Jesus, temos de conhecer os tempos e as épocas. Queremos colher, mas a época da cega não chegou. Como é que você quer desfrutar, né? Se as coisas na sua vida, prosperidade, a felicidade no casamento, felicidade na família, se não chegou o tempo para isso? Você ainda está no processo. Você ainda está no processo. O agricultor ainda está limpando a terra e podando os ramos. Jesus repreendeu os judeus por procurarem as coisas erradas na hora errada. Então, como você quer que as coisas certas aconteçam na sua vida, se você quer que elas aconteçam no seu tempo, que é o tempo errado? O tempo das coisas acontecerem é no tempo de Deus. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Deus programou tudo, está tudo programado. Você só tem que conhecer o tempo de Deus na sua vida. Você só tem que se capacitar para entender o tempo de Deus na sua vida, esperar o tempo de Deus na tua vida. Se o deserto chegou na tua vida, é o tempo de Deus. Se você está diante de demônios, do diabo, se você está diante de problemas financeiro, emocional, sentimental, familiar, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu ministério, você está passando por um processo que você tem que fazer a leitura para entender o que Deus está querendo falar contigo, aonde Deus está querendo mudar na tua vida, o que é que Ele quer podar em ti, o que é que Ele quer tirar em ti. Deus está querendo tirar o orgulho que está atrapalhando o agir de Deus. Então, no deserto, tu vai se conhecer. No deserto, tu vai se conhecer. Não tem nada melhor para tratar um ser humano do que o deserto. Não tem. O melhor lugar para tratar alguém é no deserto. Lembra dos hebreus? Deus tirou do Egito com mão forte, fez sinais, maravilhas, levou eles para passar pelo deserto. A Bíblia diz que havia um caminho mais rápido do que no deserto. Mas a Bíblia diz que era um caminho que havia muitos inimigos. E se Deus levasse os hebreus por aquele caminho, os hebreus não suportariam as ameaças do inimigo e voltariam para o Egito. Então tem caminhos que Deus prefere evitar em te levar a passar por ele, porque você não vai suportar. Então um deserto é melhor.
passar pelo deserto é a melhor escolha que Deus tem para a tua vida. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele só quer que você faça a interpretação do tempo, da época que ele escolheu para trabalhar em tua vida. Então é tempo de você crescer no deserto. É tempo de você amadurecer no deserto. É tempo de você saber quem é você verdadeiramente. Então, procure te conhecer quem é você no deserto, ou seja, quando você está com a vida ótima, você é boa pessoa, é uma maravilha. Mas quando as coisas estão difíceis, você é rinchosa. Você quer botar a culpa nos outros. Você quer dizer que o seu deserto é culpa dos outros. Se Deus está no controle de todas as coisas, por que ele permitiu tu também passar pelo deserto? Porque Deus sabe o que você não sabe. Quem é você? Então, no deserto você vai saber o tipo de pessoa que você é. Se você é rixosa, você só vai reclamar no deserto. E a Bíblia diz que cada murmuração no deserto acrescenta um ano. A Bíblia diz que um dia de murmuração no deserto, um dia reclamando no deserto, acrescenta-se 365 dias a mais de deserto na tua vida. Por isso que existe pessoas que você se encontra com ela e pergunta como é que está a vida dela. E ela diz, eu estou no deserto. Passa 2 anos e você se encontra com ela, como é que está a tua vida? Eu estou no deserto. 3 anos você se encontra com ela, e aí como é que está a tua vida? Estou no deserto. Ela nunca sai do deserto. Por quê? Porque como ela decidiu murmurar no deserto, então ela está acrescentando 365 dias a mais de deserto na vida dela. Por isso que você não vê ela saindo do deserto. E acaba ela morrendo no deserto. Por quê? Porque deserto não é para murmurar. Deserto é para confiar. Deserto é para louvar. Deserto é para exaltar o soberano, glorificar o Altíssimo, bendizer o Eterno. Não é para murmurar. Não é para reclamar. E aí você, no deserto, acaba descobrindo que você não passa de uma murmuradora, uma mulher rixosa, reclama por tudo. Ou seja, você não quer viver dificuldade. Você não quer passar por humilhação. Você só quer viver exaltada. Você só quer viver no glamour. Só quer viver poderosa, poderoso, dando tudo certo, as coisas funcionando. Mas você está vivendo a sua realidade. Então, decida conhecer o tempo e as estações de Deus na tua vida dentro desse deserto. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Nosso objetivo com essa série
o entendimento de que existe um tempo especial para você. Existe um tempo especial com um propósito crucial em que vivemos em tempos de deserto, em que trabalhamos duro e podamos as plantas para que os frutos apareçam. O propósito do deserto na vida do crente é o de prepará-lo para algo importante que virá. O deserto tem o seu lado bom, especialmente para aqueles que obedecem a Deus. Há um propósito com o seu deserto: treinar você e preparar você para um novo mover do Espírito Santo. Se essa verdade não estiver impregnada em você, ao entrar no deserto, poderemos nos comportar individualmente, sem perceber. As pessoas começam a fazer coisas erradas, ou seja, então, no deserto, se você não entender que Deus está fazendo algo grande acontecer na tua vida e é necessário tu passar por esse processo para que tu receba um revestimento depois do Espírito Santo, para que algo novo aconteça no teu casamento, nos teus filhos, nas tuas finanças, no teu ministério. Se você não entender, você vai começar a fazer as coisas erradas no deserto. E os planos de Deus não irá acontecer como Deus planejou, porque você atrapalhou o deserto que Deus te colocou. Antes de receber, se você tentar achar uma rota de escape antes de perceber a razão de Deus o haver colocado naquela situação, isto é, o porquê do deserto em sua vida. Se você não entender o porquê desse deserto, você poderá ficar durante longo tempo nos lugares ermos. O resultado é que você passará a enfrentar dificuldades, frustrações e derrotas, e a menos que entenda que foi Deus quem levou você ao deserto e que Ele é quem está cuidando de você lá. Foi isto o que aconteceu com o povo hebreu. Por não entenderem a razão de serem levados para o deserto, toda uma geração morreu antes de entrar na Terra Prometida. E aí, você tem que entender, não é para te matar. Esse deserto que Deus te colocou não é para te matar. Não é para te humilhar. Por mais que tu tá se sentindo humilhada nesse deserto, humilhado, tá? O que é que os meus vizinhos vão pensar de mim? O que é que a minha família vai pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de mim por eu estar passando por isso, por isso, por isso? O teu problema não é com as pessoas. O teu problema é contigo mesmo. Se preocupa contigo mesmo. Esquece as pessoas. O deserto é para ti, não é para as pessoas. Deixa Deus fazer o que Ele quer na tua vida nesse deserto. E pare de estar preocupado com o que as pessoas pensam, acham ou acharão de ti. Projete a sua visão para o que Deus irá te dar depois desse deserto.
Visualiza o que vai acontecer contigo depois que você for aprovado nesse deserto. Para de estar olhando para o teu passado. Para de estar olhando para o que as pessoas vão falar de ti. Para de se aprisionar dentro desse deserto por atitudes e ações errôneas. Procure entender o que Deus decidiu fazer na tua vida. Diga para Deus: faça de mim o que tu queres, mas unja-me nesse deserto para eu suportar esse processo. Faz o que o Senhor quer fazer na minha vida, mas me dê uma unção especial para eu suportar esse deserto sem murmurar contra ti, sem reclamar contra ti. Uma geração morreu antes de entrar na Terra Prometida. Deus queria prová-los, prepará-los e treiná-los no deserto, mas o povo não entendeu dessa maneira. Então Deus quer te treinar, Deus quer te provar, Deus quer te preparar, e você não está entendendo. E isso corre o risco de você morrer ministerialmente. Corre o risco de você perder o teu casamento. Corre o risco de você causar uma rebelião dentro da tua família. De tanto estresse que tu tá levando para dentro da tua família, de tanta ali agonia, opressão que tu tá descontando em quem não tem nada a ver. Porque o negócio é contigo e tu tá descontando o que tu tá passando no deserto, nos coros dos outros. E daqui a pouco, os teus filhos, o teu cônjuge, a tua família, os teus vizinhos não te conhecem mais. Não era crente não, sabe? Já desviou. Ele nunca falou assim, ela nunca falou assim. Ela nunca tratou os filhos assim, ela nunca tratou o cônjuge dela assim, o cônjuge dele assim. E agora, só vive estressada, aborrecida. Por quê? Está se esperneando direto porque está no deserto. E não está entendendo o tempo que Deus escolheu para te levar em tronos. Se sentar com governadores, com príncipes. E você não está entendendo o seu processo no deserto. Entendeu dessa maneira, achando que Deus os estava punindo, né? Como eu falei, né? Muitos acabam achando que está em pecado e Deus está punindo porque as coisas estão dando errado, porque as finanças estão tudo atrasadas, as contas aumentando e o dinheiro não tem. Até está vendendo o almoço para comprar janta. Mas não é punição, querido. É treinamento. Por isso, o povo murmurou, reclamou e constantemente pecou. Não peque no seu deserto. Quando chegou o momento de deixarem para trás o deserto, entrando definitivamente na Terra Prometida, deram ouvidos ao relatório dos espias medrosos, levados a escolher entre as promessas de Deus e seu favor, acompanhadas da capacitação divina e a visão humana, acompanhada da incapacidade humana, escolheram a última, desprezando o próprio Deus. Ou seja, em vez de escolher as pessoas que estavam capacitadas por Deus, como Caleb e Josué,
em acreditar no que eles acreditavam, deram preferência a acreditar em 10 espias medrosos que não tinham confiança em Deus, e o povo preferiu ouvir pessoas incrédulas. Ou seja, para de estar contando a tua vida, para de contar o teu deserto para pessoas incrédulas. Procura pessoas que você vê que há nelas uma capacidade de Deus, uma sabedoria de Deus, uma unção de Deus para te ajudar a entender o teu deserto. Desprezaram o próprio Deus, achavam que não poderiam herdar a terra que manava leite e mel, como Deus prometera. Por isso Deus disse: vou dar o que vocês merecem. E aí o que é que Deus fez? Ai, vocês estão murmurando, reclamando contra mim, não estão acreditando no que eu vou fazer com vocês, na vida de vocês. Então, se vocês creem o contrário, se vocês estão duvidando, então vocês vão merecer. Eu vou dar o que vocês merecem. Está crendo no sofrimento? Está crendo na derrota? Está crendo, nas percas? Está crendo no que você vai ser colocado para fora? Está crendo que a empresa vai fechar? Está crendo que o casamento vai acabar? Está crendo que os filhos vão se desviar? Está crendo que você vai cair porque não está suportando? Então Deus vai te dar o que tu está crendo. Pensamentos ruins atraem energias ruins. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, 11. Agiram erroneamente por desconhecerem a natureza e o caráter de Deus. E o que parecia ser uma jornada curta no deserto prolongou-se por toda a vida. Aqueles que sabem que para entrar na terra prometida precisam atravessar o deserto, enfrentar dificuldades com alegria, sabendo que mais além desse lugar seco e inóspito, a terra prometida os aguarda. Essa visão da glória futura os capacita a determinar a jornada, dar-lhes coragem para enfrentar os obstáculos, a fim de serem perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, aprenda a passar pelo deserto com alegria, com confiança, com fé, para que você não se torne uma pessoa deficiente. Procure ser valente, corajoso, num deserto, como Caleb e Josué. Deus, Ele está me guiando nesse deserto, por mais que eu não estou sentindo Ele, por mais que eu não estou ouvindo Ele, mas Ele está em algum lugar nesse deserto me observando, como um pai se afasta do filho para que o filho aprenda algumas coisas só, a confiar. Assim é Deus. Deus se afasta dos seus filhos e deixa no deserto, mas está observando. Deus não vai mover um dedo enquanto você estiver no deserto.
Deus só vai agir depois que você passar o deserto, porque Ele quer provocar você, Ele quer fazer você se descobrir quem é você nos momentos difíceis da vida. Se você ainda decidirá ser alegre nas dificuldades, se você ainda decidirá ser paciente na dificuldade, se você ainda decidirá ser uma pessoa confiante diante da dificuldade, se você será capaz ainda de manter-se firme e forte do lado do teu cônjuge na dificuldade, se você ainda terá a capacidade de manter um caráter de um cristão e uma cristã dentro da tua casa na dificuldade. Então, Deus está te provocando no deserto para que você se descubra, porque Deus já te conhece. Amém? Se você está gostando dessa série, se você chegou até aqui, porque você está gostando. Para eu saber que você está gostando, porque eu não estou te vendo. Tu está me vendo. Eu não estou te vendo. Para eu saber que tu está gostando, só quando você deixa um comentário. Aí eu vou ler o teu comentário e vou saber que tu está gostando dessa série. Que essa série, né, o deserto, está lhe ajudando. Então, muitas das vezes tem visualizações, só que a pessoa entra e sai e não deixa nenhum comentário. Por quê? Porque muitas das vezes nem foi até o fim. Então, se você chegou até aqui, se você está me acompanhando, então deixa um comentário para me saber que tu está comigo. Amém? E envia para outras pessoas aí que está passando por processos difíceis e não está entendendo o tempo de Deus na vida dela. Então, esse conteúdo, essa série, O Deserto, vai ajudar muita vida de outras pessoas se estiver ajudando a sua vida. Então, faça o bem, compartilha, se inscreve, dá um joinha aí, clica aí no sininho para quando eu preparar já o outro capítulo, que aqui é o segundo, depois estarei fazendo o terceiro capítulo dessa série. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, anunciando a palavra nesse deserto.